Deixa eu só tentar tirar aqui os quadradinhos que ficam sobre a apresentação. Isso. Então, eu fiz uma pesquisa até bastante significativa em artigos que tratam dessa questão da resposta inflamatória na fêmea bovina, né, utilizando diferentes formas de medidas para se identificar resposta inflamatória. E aí, na preparação da apresentação, eu verifiquei que ia acabar ficando muito amplo. Então, de um universo aí de uns 10 artigos, eu fui reduzindo, utilizei alguns, principalmente na parte conceitual, mas vou apresentar o estudo específico de 2 dos artigos que eu achei mais interessante, né? Então, nós vamos tratar aí de questões como os neutrófilos, citocinas, adipocinas, mieloperoxidases, interleucinas, enfim, daquilo que os autores pesquisaram e relataram nos seus artigos. Inicialmente, aí para introduzir o tema, né, dizer que a resposta inflamatória é uma primeira linha de defesa do organismo e ela é necessária no processo reprodutivo, tanto no aspecto da ovulação, no desenvolvimento de corpo lúteo, na luteólise, na depuração uterina após a inseminação ou após a monta e no pós-parto. Então, a resposta inflamatória está presente em todos esses momentos de forma positiva. Agora, quando excessiva ou persistente, ela se torna um processo deletério, né, gerando má qualidade do ócito, desenvolvimento embrionário ruim, e ela acaba depreciando o desempenho reprodutivo da vaca. Nesse sentido, quando excessiva, a resposta inflamatória é um fator limitante da fertilidade em vacas. Ela está muito forte na primeira semana pós-parto. Por quê? Porque nesse momento é quando há uma invasão bacteriana muito grande no útero da vaca, em função da abertura para o parto, para a saída do bezerro, e aí a resposta inflamatória ela precisa ser intensa para reduzir essa inflamação. Além disso, o próprio útero sofreu modificações, processo semelhante à inflamação, né? Quando ele, de um útero pequenininho, num animal não gravídeo, se tornou aquela bolsa imensa que tem um bezerro de mais de 40 quilos, enfim, mais de 20 litros de líquido, ele se dilatou, né? E aí, nos estudos com a fêmea bovina, normalmente essa resposta inflamatória, em função da invasão bacteriana da cavidade uterina, ela é emitida em 2 momentos importantes, com 21 dias pós-parto, que é quando a vaca tem o primeiro cio, né, 21 dias após o parto, a vaca já está ciclando o primeiro cio. E por volta de 45 dias, normalmente o segundo cio seria ali no 42º dia, mas não é um dia preciso, né? Então, entre o 40º e o 45º, você tem o segundo cio. E aí você tem um novo momento de medição importante, que é quando atinge os níveis mínimos de inflamação e é quando seria considerado o momento ideal para uma nova prenhez. O desafio é remover a invasão bacteriana em período não superior a 5 ou 6 semanas, né? Porque uma vez que persiste essa invasão bacteriana, o animal não volta a ciclar, ele não está pronto para a reprodução. Eu coloquei essa figura aí, que é de um útero não gravídeo, para esclarecer o seguinte aspecto. Na porção vaginal da cérvix, onde está apontado aí com a setinha vermelha, tem um tampão de uma cola hiper, mega resistente, que não é removido em situação alguma, exceto em 2 situações. No momento
quando a vaca está no cio, que ela sofre a monta ou a inseminação. Então, essa parte, esse tampão se abre justamente para a entrada do espermatozoide, para que ela possa fecundar. E isso é um momento de infecção, é um momento em que vai ter inflamação. E no parto, onde se abre justamente para a saída do bezerro, que é um outro momento de infecção significativo. Aqui nós temos um gráfico, aí eu já vou falar um pouco sobre a forma como eu utilizei para fazer as citações, né? Os artigos que eu utilizei. Sempre que eu iniciar um tema ou uma citação de um determinado artigo, a informação da fonte já vai vir no primeiro slide, e eu não vou repeti-la nos seguintes, mas o seguinte se refere a esse mesmo artigo. No caso aqui, um artigo bastante interessante da Universidade de Toulouse, onde a questão central é a resposta inflamatória é amiga ou é inimiga da reprodução bovina? Justamente porque tem esses dois aspectos, né? O aspecto de ser positivo em momentos como a geração do corpo lúteo, a luteólise, enfim, aqueles que eu já falei inicialmente, e o aspecto negativo, que é quando você tem um útero inflamado, no caso a endometrite, você tem um prejuízo à reprodução. E aí, nesse artigo, tem esse gráfico que eu achei bastante interessante trazer aqui, porque ele já entra numa questão que é central para a gente, né? Foi feita a medição, um lote de vacas do dia 1, ou seja, primeiro dia pós-parto, até o 100º dia, que foi o dia que foi escolhido para aquele lote para inseminação. No primeiro dia pós-parto, a quantidade de neutrófilos detectada no plasma sanguíneo está acima de 40%. Né? Você vê que ele está na curva lá bem alta, atinge o pico no 3º, 4º dia, talvez por aí, e começa a cair. E como tem uma resposta forte, o organismo vai conseguindo, né, desempenhar o seu papel, por volta do 21º dia, ou seja, quando a vaca tem o primeiro cio, já está bem baixo, mas ainda acima de 5%. Continua caindo, e aí no 45º dia, 40º a 45º, você vê que está no nível mais baixo a presença de neutrófilos no plasma. Né? E depois você acaba tendo pequena subida, né, até o 100º dia. O artigo não entra nisso, mas eu suponho que esse crescimento aí da presença de neutrófilos a partir do 50º, 60º dia, ele acaba se dando por conta da repetição de ciclos, porque mesmo sem a vaca ser inseminada ou sem haver a monta, ela continua ciclando. A cada 21 dias ela continua ciclando, ou seja, continua havendo a abertura da cérvix e do útero, né, à espera da fecundação, que não acontece, mas essa abertura propicia a entrada de micro-organismos. E aí, nesse exemplo que estamos vendo, houve a inseminação a partir lá no 100º dia. O protocolo de inseminação ele inicia 10 dias antes, no D0. E aí tem uma pequena subida, né? O gráfico são essas linhas pontilhadas aí marcada na cor azul. E no dia da inseminação você tem um aumento significativo, porque é quando você tem a introdução do sêmen lá no útero, e aí, inevitavelmente, você acaba levando micro-organismos para o útero da vaca e, por consequência, aumenta a ação de neutrófilos. Bom, nesse mesmo artigo, os autores fazem a seguinte afirmação: a ausência de neutrófilos no esfregaço endometrial está associada com uma maior taxa de sucesso na inseminação. Essa ausência, na verdade, é uma ausência do ponto de vista de detecção em exames, porque você nunca vai ter uma ausência absoluta, né? Você não consegue detectar a presença de neutrófilos através do processo do esfregaço endometrial, mas sempre vai existir alguma quantidade de presença de neutrófilos, porque
ele revela, né, reação ao processo inflamatório que é pertinente ao ciclo reprodutivo, né? Então, isso que o autor está chamando de ausência, na verdade, é um ajuste fino, né? E o controle desse ajuste fino dos níveis de resposta inflamatória e, por consequência, presença de neutrófilo, é necessário ao ciclo reprodutivo da fêmea. A detecção da inflamação no útero da vaca, ela se dá em todos os momentos da reprodução, mas é importante dizer que existem dois tipos de infecção. A infecção bacteriana, que é um dos componentes do distúrbio reprodutivo, e a inflamação estéril, que é um fator limitante, né? Não é um distúrbio, mas é um fator limitante da reprodução. Na abordagem médica, inflamação, né, é uma marca registrada de doenças, chamadas ites, endometrite, cervicite, enfim, todas as doenças que se referem à inflamação de algum órgão ou parte do corpo que é as chamadas ites. E é considerado na abordagem médica como um processo deletério, porque exige uma resposta do corpo, né, uma disfunção, levando a uma disfunção imunológica e ocasiona desvio de nutrientes para fins reprodutivos, dano ao tecido, sepse, órgão debilitado, em casos extremos, podendo levar até a morte do animal. Vou só perguntar, tá tudo bem? Todos estão conseguindo me ouvir bem? Está tendo algum problema no áudio? Oi, alô? Aqui tá tudo certo, Edson. Ah, tá bom. Não, é só porque às vezes a gente está falando e aí eu estou sem o retorno. Mas legal. Seguindo. De uma perspectiva biológica, a inflamação envolve quimiocinas, liberação de outras citocinas, dilatação de vaso sanguíneo, resposta imune de primeira linha de um organismo, no caso da infecção microbiana ou de lesão do tecido. Ela ocorre por exposição do trato genital feminino, ela propicia lesões do tecido, como no caso de ovulação, é uma lesão do tecido, formação de liso do corpo lúteo e a própria gestação. Isso numa perspectiva biológica. Os desafios bacterianos intrauterinos se ocorrem nos seguintes momentos. Após o parto, como eu falei, onde há uma abertura grande da porta do útero, né? E aí você tem uma maior possibilidade de infecção. No momento da inseminação, em que também o aparelho é utilizado para colocar o sêmen lá no útero, ou no corno uterino, depende da técnica utilizada, é outro momento de possibilidade de infecção, e no acasalamento ou monta, né? Embora o corpo da vagina da fêmea bovina seja de pH ácido, onde se mata a maioria dos micro-organismos invasores, mas mesmo assim, na monta, inevitavelmente acaba havendo uma infecção da parte uterina. Também pela alteração da fisiologia da reprodução, né? Como eu já falei, morte e desenvolvimento de corpo lúteo, o reconhecimento da gravidez, que reserva semelhanças com eventos inflamatórios, né? Uma vez que o útero gravídeo ele se expande, né? Essa expansão do útero normal, não gravídeo, para um útero gravídeo, ele se assemelha a um processo inflamatório. Eu estou usando aqui na parte inferior
imagens, a primeira imagem de fundo azul, com o útero não gravídeo. Então, é identificado aí pela letra U, com a setinha vermelha. Então, é um útero pequeno, né? E na outra figura, você tem úteros que vão do primeiro dia pós-parto até o 20º dia pós-parto. Então, no primeiro dia pós-parto, você tem uma bolsa enorme, né? O bezerro saiu, a vaca deu cria, mas você tem uma bolsa enorme porque ao longo dos 9 meses de prenhez, esse órgão foi se expandindo para poder comportar a presença do feto e a presença dos líquidos que ficam em volta, né, que é uma quantidade significativa. E aí, como tem uma resposta inflamatória muito intensa, ele vai reduzindo. Então, no 5º dia, você já percebe uma redução significativa, 10º dia maior ainda, 15º já reduziu significativamente, por volta do 20º dia, ele já está voltando à semelhança ao útero não gravídeo, mas ainda presente, né, uma inflamação das paredes uterinas. Nesse período, você tem uma ação, como a gente viu lá naquele gráfico lá atrás, uma ação muito forte dos neutrófilos, que representam a primeira linha de imunidade inata, a mais proeminente linha de defesa celular contra a invasão de micro-organismos. E, olha só, recentemente foi visto que os neutrófilos são capazes de detectar a presença de espermatozoides durante a inseminação, né? Então, o fato de você ter ali um corpo estranho no útero, que é o espermatozoide, né, para o útero da fêmea, que ele é um corpo estranho. Você tem uma ação dos neutrófilos e aí você, enfim, conclui-se que os neutrófilos conseguem detectar a presença desses espermatozoides, bem como detectar a presença do embrião quando é feita a implantação de embrião no útero da fêmea. Bom, eu vou fazer aqui uma rápida diferenciação entre a endometrite clínica ou citológica da endometrite, aliás, a endometrite subclínica ou citológica da endometrite clínica ou persistente, porque isso vai ter importância aí para a gente entender os estudos que nós vamos discutir. A endometrite subclínica ou citológica, ela ocorre no pós-parto, sempre, em todos os animais, ou após a inseminação ou monta. Ela pode ser identificada por técnica de lavagem uterina, que foi a técnica utilizada nesse estudo, feito aí com vacas Nelore, né, e é um estudo que procura observar a incidência de endometrite citológica e os seus efeitos no desempenho reprodutivo dessas vacas. Considerado que há uma incidência, que há uma endometrite, quando a presença de neutrófilos é igual ou superior a 5% na lâmina. E a incidência no rebanho estudado, e isso é o que ocorre comumente, ela ficou entre 22% a 36% dos 29 aos 90 dias pós-parto. No caso de vaca de leite, pelo que eu consegui observar nos artigos, essa incidência acaba sendo maior. Depois nós vamos entender por quê, né? Mas nesse rebanho que representou esse estudo, ficou entre 22% a 36% nesse período aí, 29º ao 90º dia pós-parto. A endometrite clínica ou persistente, ela é caracterizada pela inflamação persistente da mucosa endometrial, é causada por bactérias patogênicas como Streptococcus, Staphylococcus e a Escherichia coli, entre outras. Alcança o útero pela vagina, através do coito, da inseminação ou da parturição, né? E a detecção ela é muito simples em exame de ultrassonografia. Eu tive no início do ano a oportunidade de fazer um curso de ultrassom lá em Viçosa. Quando você passa
ultrassom no útero da vaca que está com endometrite clínica, você vê aquele traço branco, né, no endométrio, ou seja, identificando a presença de pus. E aí o exame de ultrassonografia é o mais indicado para a detecção da endometrite clínica. Ela é caracterizada por um útero mucopurulento ou purulento e com secreção associada à infecção bacteriana crônica do útero. Já a endometrite subclínica ou citológica, ela é definida como uma proporção de células polimorfonucleares no endométrio superficial. Essa proporção de células PMN no endométrio é normalmente superior a 18%, né, para caracterizar a endometrite subclínica ou citológica. E está associada ao desempenho reprodutivo prejudicado da fêmea. Bom, aí eu vou entrar agora no primeiro estudo, que a gente vai trazer uns dados importantes aqui, onde se verifica a presença de marcadores para a detecção dessas endometrites. Esse estudo, que é da Universidade... eu me esqueci agora o nome da universidade, mas a fonte e a publicação dela aí tá embaixo. É um estudo que busca relacionar a endometrite bovina e o sistema colinérgico inflamatório periférico. E aí identifica alguns marcadores. Ele faz a relação entre a endometrite e o sistema periférico colinérgico, e o objetivo do estudo foi avaliar a atividade de colinesterase no sangue total e linfócitos em vacas leiteiras com endometrite clínica e subclínica. Foi utilizado um universo de 61 vacas holandesas. A maioria dos estudos são feitos com vacas de leite, por uma questão prática. A vaca de leite fica o dia todo no curral para 2 ou 3 ordenhas, então você tem uma condição de manejo da vaca leiteira para fazer um estudo muito maior do que do gado de corte, que vive a campo, que muitas vezes vai ao curral 1, 2 vezes ao ano só na vacina, né? E esse grupo de vacas leiteiras, entre 30 a 45 dias pós-parto, foi dividido em 3 grupos de animais. O primeiro grupo, apresentando endometrite clínica, uma quantidade de 22 vacas. O segundo grupo, endometrite subclínica, quantidade de 17 vacas. E um terceiro grupo de controle, com vacas saudáveis, com 22 animais. Quais foram os resultados encontrados? Verificou-se que a contagem média de leucócitos não diferiram entre os grupos, então leucócitos aparentemente não serve como marcador, né, para identificar a presença de endometrite. Não houve diferença entre os grupos. O número de neutrófilos foi significativamente maior em vacas com endometrite clínica do que em animais saudáveis. E a concentração sérica de interleucina 1-beta foi significativamente maior também em vacas com endometrites, comparado a vacas saudáveis. A atividade de acetilcolinesterase no sangue e nos linfócitos também aumentou em ambos os grupos com endometrite. Animais com endometrite apresentaram aumento da peroxidação lipídica, mas a enzima antioxidante foi maior nos grupos de endometrite do que em vacas saudáveis. O que se concluiu, né, que o processo inflamatório da endometrite clínica e subclínica leva à peroxidação lipídica sistema, apesar do aumento compensatório da enzima antioxidante. Nós vamos voltar a falar disso, porque tem uma medição, né, da questão da peroxidação lipídica, e aí já até agradecendo o Felipe. Aí? Então, aí nós vamos aprofundar um pouco essa questão,
da peroxidação lipídica, e aí já agradecendo o Felipe, que me deu uma aula no final de semana, estava meio perdido aí sobre o teste de Nebars e Rosa, e aí ele gentilmente me deu uma aulinha para eu conseguir falar um pouco sobre esse tema. Não com a qualidade que ele fala, né, porque ele é especialista no assunto, mas enfim, vamos voltar a falar sobre isso. Essa tela, ela traz aí os resultados, aliás, os métodos utilizados nesse estudo. Eu não vou ficar falando deles não, né? Só para dizer que, enfim, estava no estudo a questão do leitor de microELISA, de medição da atividade de mieloperoxidase, atividade de catalase e tal, mas não vou ficar muito nisso não, porque o mais importante para a gente é falar dos resultados encontrados. Por exemplo, da mieloperoxidase, né, que é significativamente maior nos casos no rebanho com endometrite subclínica e clínica, e aí cada um desses gráficozinhos a gente vai detalhar. Também a presença de leucócitos, de neutrófilos, de interleucina e fibrogênio. Então, inicialmente, os resultados da mieloperoxidase foi utilizado como marcador inflamatório devido à infiltração de neutrófilos. A atividade de NPO foi significativamente maior em vacas com endometrite clínica e subclínica do que em vacas saudáveis. O autor considerou significativamente maior a probabilidade a partir de 0,05. Tá? E a endometrite leva a um aumento significativo da MPO em ambos os grupos acometidos por endometrites, tanto na clínica quanto na subclínica. Na atividade de catalase, houve um aumento da atividade observado em ambos os grupos, e isso porque a catalase atua como um sistema de proteção celular, com a função de reprodução dos efeitos deletérios da ROS por meio do equilíbrio entre peroxidantes e antiperoxidantes. Então, ela desempenha um papel central no sistema de defesa antioxidante, uma vez que elimina o peróxido de hidrogênio. Então, os gráficos aí também mostram um aumento significativo. Curiosamente, no caso da catalase, o estudo identificou um aumento maior na endometrite subclínica, né, do que na endometrite clínica. Né? Foi o único caso em que isso vai acontecer. Nos demais marcadores, vocês vão ver que a endometrite clínica tem uma detecção maior do que na endometrite subclínica. Por exemplo, aqui, ó, um aumento nos níveis nos testes de TBARS em animais com endometrite clínica e subclínica, e aí você vê que a clínica, né, tem um aumento maior, e que pode resultar em lesões celulares, consequentemente contribui para o desenvolvimento dos sinais clínicos, né, apresentados pelos animais. O processo de peroxidação lipídica realizado pelo teste de TBARS foi aumentado em vacas com endometrite clínica e ainda mais intenso nas vacas foi aumentado nas vacas com endometrite subclínica e ainda mais nas vacas com endometrite clínica, em relação às vacas saudáveis. A produção exagerada de ROS, evidenciada pela peroxidação lipídica, leva a um estresse oxidativo celular. Em relação à medição de leucócitos e neutrófilos, as contagens médias de leucócitos não diferiram muito entre os grupos. Está no primeiro gráfico aí, ó. Não tem uma diferenciação muito significativa entre saudável, subclínica e clínica. No entanto, a contagem do número de neutrófilos ela foi significativamente maior em vacas com endometrite subclínica e principalmente em vacas com endometrite clínica, né? Uma atuação dos neutrófilos aí significativa. Os resultados em relação à medição de interleucina
demonstra a concentração sérica de interleucina 1 beta significativamente maior em vacas com endometrite e a concentração de citocinas pró-inflamatórias, IL-1, também significativamente maior em vacas com endometrite subclínica e clínica do que em vacas saudáveis. Já a diferença nos níveis de fibrogênio não foi tão significativo entre os grupos, né? A conclusão desse estudo, pessoal, é que durante a infecção uterina, o reconhecimento das infecções microbianas pelas células endometriais, macrófagos e neutrófilos, dão início a uma cascata de eventos em resposta à inflamação, que culmina com a produção de mediadores pró-inflamatórios, incluindo citocinas, quimiocinas, prostaglandinas e radicais citotóxicos. Fagócitos, como neutrófilos e macrófagos, também produzem espécie reativa de oxigênio, ROS, durante a fagocitose. Esse processo é chamado de explosão respiratória e desempenha um papel importante no sistema imunológico. O segundo estudo que nós vamos apresentar, ele usa como biomarcadores as adipocinas, né, para a identificação da endometrite subclínica em vacas. Esse estudo comparou vacas saudáveis com vacas chamadas transitórias, que são aquelas recuperadas no 45 dias pós-parto, e um terceiro grupo de vacas com endometrite persistente, até o 45º dia pós-parto. Aqui o autor, embora ele fale da endometrite subclínica, ele usa o termo persistente, né? Mas a literatura normalmente usa o termo persistente para tratar da endometrite clínica, né? Aquela que tem a presença de muco purulento. A relação entre as adipocinas, seja adiponectina, quemerina e visfatina, e a endometrite citológica, é o que nós vamos ver agora nesse estudo. Primeiro, verificou-se concentrações de adipocinas em vacas com endometrite persistente, maiores concentrações no plasma em 21 dias pós-parto, superior a 0,05, e em 45 dias pós-parto, superior a 0,01, o que bate com aquele gráfico lá dos neutrófilos do início, em que há uma redução da curva, né, do 21º dia ao 45º dia, porque há, nesse período, uma resposta inflamatória intensa, né? E também a presença no fluido uterino em 45 dias pós-parto de 0,001, comparando com as vacas saudáveis. Então, nesse estudo, foi feito um estudo com o uso do plasma, onde se detecta uma presença maior, e com fluido uterino, onde se detecta uma presença, em números menores, mas também se detecta a presença de adipocinas. E maiores concentrações de adipocinas, da adipocina quemerina no plasma, superior a 0,05, e no fluido uterino, superior a 0,01 em 45 dias, comparando com vacas saudáveis. Aí vem os gráficos que foram utilizados no estudo, né? No primeiro quadrado aí, letra A, a detecção de adiponectina, né, no plasma. No quadrado B, a detecção, aliás, no primeiro, de adiponectina no plasma, 21 dias. No segundo, detecção de adiponectina no plasma, 45 dias pós-parto. E no terceiro, a detecção de adiponectina no fluido uterino, né, onde a detecção é muito pequena,
né? 0,001 comparado com vacas saudáveis. Esse estudo denota que a utilização de plasma é a melhor forma para verificação desse biomarcador. Também, no mesmo estudo, concentrações de quemerina, né? E aí os resultados no 21º dia pós-parto, 45º dia e também no fluido uterino são muito semelhantes. A quemerina, no entanto, comparado aqui com a adiponectina, ela tem uma detecção maior, ó, no fluido uterino, de 0,01, enquanto que aqui de adiponectina é 0,001. Tá? Então, se utilizado esse biomarcador no fluido uterino, ele dá um resultado mais significativo. As concentrações da visfatina, que é uma outra adipocina, também apresenta em valores semelhantes no plasma e no fluido uterino, né, demonstrando que há uma diferenciação entre a presença desse biomarcador no 21º dia pós-parto, 45º dia e também utilizando-se o fluido uterino para verificação. Aí tem algumas lâminas do estudo que eu achei interessante e quis trazer aqui para compartilhar com vocês. Nessa primeira aí, da letra A, né, a gente vê a presença em vacas saudáveis, na primeira prenhez por inseminação artificial, né, a presença de adipoctinas. No segundo quadro, a presença de, deixa eu ver, H, são vacas com endometrite citológica, 21 dias pós-parto, e aí você percebe a presença de... Caramba, deixa eu voltar. Você percebe uma presença maior de adiponectinas aqui em destaque, e no terceiro quadro, que são vacas com endometrite citológica persistente, né, o que o autor está chamando de citológica persistente, né, um animal que não teve, que permanece no 45º dia com quadro forte de endometrite, uma presença ainda maior. Outra lâmina aqui, aí enfim, não revela muita coisa sobre o estudo, mas eu quis trazer também uma célula endometrial corada no quadrado D, uma proquemerina não corada aqui no E, e macrófagos corados aqui no F. Bom, as conclusões desse estudo, e aí eu já estou encaminhando para o final, tá, pessoal? As concentrações plasmáticas de adiponectina permitiram separar vacas saudáveis de vacas com endometrite persistente em 87% dos casos no 21 dias pós-parto e em 98% dos casos 45 dias pós-parto, ou seja, você quase que conseguiu uma separação completa de vacas saudáveis com vacas com endometrite persistente. E as concentrações de quemerina por meio do fluido uterino, 45 dias pós-parto, possibilitou uma discriminação em 100% dos casos. Embora, como vocês viram, o fluido uterino ele não dá uma diferenciação tão grande entre vacas saudáveis e vacas com endometrite, mas no 45º dia, né, quando esses níveis devem estar muito próximos de zero, a presença desse biomarcador, quando se identificou alguma presença no exame por fluido uterino, você conseguiu fazer uma separação 100% certeira de vacas com endometrite para animais saudáveis.
Os resultados indicam uma relação entre as adipocinas e o estado inflamatório do útero no pós-parto em vacas leiteiras. Estou falando de vacas leiteiras porque esse estudo foi feito em vacas leiteiras, né? Mas provavelmente, se feito em animais de corte, né, você vai ter resultados muito semelhantes. As adipocinas representam biomarcadores de endometrite subclínica capazes de predizer o risco de persistência da inflamação, ou seja, a adipocina como biomarcador, ela pode antecipar o diagnóstico clínico, né? Você, através desse exame e verificação da presença de adipocina, você antecipa o surgimento dos sinais clínicos, onde somente lá na frente você pode fazer o diagnóstico clínico da endometrite. E aí, a parte mais difícil, que foi levantar algumas hipóteses, e eu me arrisquei a levantar as seguintes hipóteses, professor. A testagem dos níveis da atividade de catalase, de mieloperoxidase e o número de neutrófilos no muco ou no plasma indicam a existência de endometrite clínica e subclínica na fêmea bovina, mesmo na ausência de sinais clínicos. Disso decorre uma segunda hipótese, que a verificação dos níveis da atividade de catalase, da mieloperoxidase e do número de neutrófilos, pode definir o melhor período para a inseminação artificial na fêmea. Você, através da verificação desses níveis, você pode definir qual fêmea está apta ou não para o protocolo de inseminação artificial. Esse é um aspecto importante para a reprodução da fêmea bovina, porque, em média, um bom protocolo ele gera 50% de sucesso, ou seja, de 100 vacas que você vai fazer o IATF, em 50%, 50 e poucos por cento, na melhor das hipóteses, você tem a prenhez. A outra parte, ou você faz um segundo protocolo, ou você vai para o chamado repasse com touro, né? Mas nesse segundo protocolo, você vai ter uma queda do sucesso aí para 30 e poucos por cento. E aí depois não adianta fazer um terceiro, um quarto, um quinto, porque provavelmente as vacas que não ficaram prenhas no primeiro e no segundo protocolo, elas vão ter dificuldade de emprenhar no terceiro, no quarto, no quinto, né? Em razão justamente, principalmente, da endometrite, né? Que não foi detectada. Pode ser outras causas também, né? A vaca pode não estar ciclando por outros motivos. Então, a verificação dos níveis da atividade de catalase, de mieloperoxidase, do número de neutrófilos, pode trazer uma economia significativa com a redução da quantidade de protocolos aplicados em animais que não estão aptos a emprenhar. Bom, uma segunda hipótese, testes que identificam o aumento, né, nos níveis de TBARS podem revelar a presença de endometrite clínica, antes mesmo do aparecimento dos sinais clínicos. Seria você antecipar o diagnóstico antes mesmo que os sinais clínicos aparecessem no animal. E uma terceira hipótese, que o aumento da interleucina 1-beta e o aumento da atividade de acetilcolinesterase pode representar marcadores que determinam a existência de endometrite. Então, como eu utilizei vários estudos, e aí sobre os marcadores, mais 2 especificamente, que tratam de marcadores diferentes, eu acabei levantando hipóteses relativa aos dois estudos. E aí o resultado final é essa coisa linda aí, né, que é o bezerrinho mamando no pé da vaca com poucos dias de vida. Aqui eu coloquei as referências bibliográficas, os artigos que eu utilizei. E o livro, e a minha Bíblia da reprodução bovina, que é esse aqui, do professor Ademir. É um livro muito bom, que ele foi trabalhar
com reprodução bovina, eu recomendo, é excelente. Tá? Então, foram os materiais utilizados para essa apresentação. É isso. Caramba, muito boa apresentação, parabéns. Obrigado. Bem completo, vários artigos com proposta de hipóteses no final, legal mesmo. A proposta de hipótese aí, quem me lembrou foi o Felipe, quando ele estava me dando a aulinha sobre rosa, aí ele falou, é importante você colocar as hipóteses no final. E aí eu comecei a pensar sobre isso. No teu caso, então, é muito importante, porque você já está começando a pensar num projeto, então você tem que pensar, bom, o que eu vou fazer nesse projeto, o que eu vou testar, que perguntas eu quero responder, quais seriam as hipóteses para essas perguntas. Deixa eu colocar um pouco mais de minhoca na sua cabeça. Você já ouviu falar nessa história de relação neutrófilo-linfócito? Né? Divisão da contagem de neutrófilos pela contagem de linfócitos. Sim. Tem até uma postagem que os meninos colocaram nas redes sociais. Está sendo muito usado em medicina humana, estão testando um monte de doenças que têm associação significativa. Tem alguma coisa disso? Você já viu alguma coisa relacionada a isso para bovino? Então, eu acho que eu vi num dos artigos, deixa eu ver até se eu encontro aqui. Eu vi sim, com certeza, em um dos artigos trata da questão dos linfócitos, né, e faz essa relação, tem alguma relação com neutrófilos, mas o que aconteceu? Eu estava trabalhando com um universo de informação muito amplo, e aí eu fui reduzindo para poder, e acho que acabei ainda ficando, né, num espectro muito amplo, mas eu acabei tirando esse aspecto do estudo, mas vou retomar. Dá uma olhada só esse aspecto, porque foi exatamente esse slide que você está mostrando aqui que me chamou a atenção para isso. Que no caso dos leucócitos não difere. Não tem variação de leucócitos totais, leucócito total foi uma coisa, mas neutrófilo aumentou. Espera aí, se o neutrófilo aumentou e o total não aumentou, é porque alguma coisa diminuiu. Porque se fosse só aumento de neutrófilo, aumentaria o leucócito também. O neutrófilo é um dos principais componentes na contagem de leucócitos. Vou dar uma pesquisada sobre isso, interessante. Para o neutrófilo aumentar e o total não aumentar, alguma coisa diminuiu. Provavelmente são os linfócitos. E aí, se você olhar para a combinação dos dois, você aumenta a sensibilidade do teste. E é um dos principais motivos para o pessoal estar começando a olhar para a relação neutrófilo-linfócito, em vez de olhar só para as contagens isoladas. E aí, quando você tem uma alteração na relação, você detecta com mais sensibilidade. E por que eu estou batendo tudo nessa tecla se é um negócio que você já falou, que já está publicado aqui? Que parece que só a contagem não é um método muito sensível, muito adequado para esse diagnóstico precoce. Né? Pelo que eu entendi, o objetivo final disso é você economizar recursos e não fazer inseminação artificial em vacas que estão com endometrite e não gastar dinheiro da inseminação artificial com isso. Aí tem uma pergunta, como é que é o manejo dessas vacas que estão com endometrite? Elas são tratadas ou simplesmente elas não são inseminadas e ponto final? Não, foi na hora que detecta a presença de endometrite, normalmente é com ultrassom, né? Que é detectado, ou seja, infelizmente esses testes não são comuns. Mas aí, como o ultrassom é um equipamento disponível, todo veterinário que trabalha a reprodução bovina, que está a campo, tem ultrassom, ele detectou a presença de endometrite, imediatamente aplica prostaglandina e antibiótico. Isso é um tratamento assim clássico e certeiro. O problema é essa detecção, sobretudo quando não tem sinais clínicos. Aí você fica gastando fazendo IATF. E aí, só aproveitar a deixa, professor, para dar um número aqui. Os protocolos de IATF no Brasil, neste ano de 2020, devem ultrapassar 20 milhões de protocolos. Em 2019, foram 16.382.000 protocolos. Só que tem um crescimento grande, acima de 20%
ao ano. E nós temos um rebanho que é 1/5 do rebanho mundial de bovinos, de 215 milhões de bovinos no Brasil. Tem mais vaca e boi do que gente, né? Então, eu estou falando de um mercado gigantesco. Imagina você fazendo 20 milhões de protocolo ano, isso é números de 2020, e metade disso você poderia não fazer naquele momento, você poderia aplicar a prostaglandina e o antibiótico e fazer alguns dias depois, né? Uhum. Então você está jogando metade de tudo que é feito de protocolo, você está jogando fora porque não tem ainda um exame que eu acho que pode vir a ter, né? Aí vem a proposta desse seu outro artigo que você mostrou das adipocinas, que tem uma detecção de praticamente 100%. Então, e mais fácil, no mundo. Então vamos usar isso aqui. Mas, pelo que eu estava percebendo ali, qual é o custo desse exame? Deve ser um treco relativamente caro. Eu imagino que seja baseado em anticorpo. Hoje é caro, porque não tem a massificação, né? É mais ou menos assim, ó. A vacina que eu dou nos meus cães, a que eu levo na veterinária, tá? E elas custam aí R$100, 150, R$200, uma dose de vacina. Qual é o preço da vacina de gado? É 80 centavos, R$1, R$1,20. Eu não tenho vacina de R$2. Por quê? Porque eu aplico no universo brasileiro 200 milhões de doses de todas essas vacinas por ano. Então, se você tem um procedimento desse massificado, o custo vai ser pequenininho. Quanto é que custa um protocolo de inseminação por IATF? Ele custa R$65, R$70, já com os custos de manejo. Então, você faz a inseminação de 100 vacas, você vai gastar R$650. Só que, na verdade, o teu custo está sendo 130, porque você vai fazer em 2 vacas para ter sucesso em uma, quando o protocolo é bem feito, né? Então, se você tiver um procedimento massificado de detecção de endometrites mais barato do que esse protocolo, e você puder tratar essas vacas e não desperdiçar em 100% das vacas no primeiro momento, você tem aí uma economia em escala gigantesca. Quer dizer, então é mais barato tratar profilaticamente todas elas. Sim, é inclusive mais barato tratar todas elas sem saber quem tem endometrite. Imagina você tendo a condição de fazer o exame, né? Então aí talvez valha a pena olhar para essa relação neutrófilo linfócito, porque se ela se aproximar desse outro teste, com certeza é um teste muito mais barato. Uhum. Você simplesmente faz um esfregaço na coloração. Ou você faz, não precisa nem fazer coloração, você faz uma... Não, para diferenciar, precisa fazer coloração. Sabe? No plasma não é possível fazer? Não, é no sangue. Se der para fazer no sangue, ótimo. Ou então você pode fazer do tecido, do muco. Né? Normalmente, a relação neutrófilo linfócito é contada no sangue. Mas talvez, no caso desse, dê para fazer essa relação comparando com o muco, por exemplo. Talvez você consiga um índice mais sensível, comparando os dois, comparando o circulante com o que migrou. Deixa eu te fazer uma pergunta, professor, antes de abrir para o pessoal. Sonhando aqui, né? Sonhar é importante. Sonhando aqui lá na frente, nós temos na nossa estrutura condições de fazer essa testagem? Se você tiver acesso ao material, quer dizer, ao gado, amostra? se você tiver acesso a uma fazenda ou alguém que tem essa criação próximo o suficiente. Não é nem próximo o suficiente, você pode até... Não, de sangue você tem que fazer a centrifugação. Teria que ser próximo. Aí você teria que ter a centrífuga, né? Para pois é. A distância. O complicado seria você trazer o material a tempo. Para fazer essa separação de neutrófilos e... Não, pera. Para fazer isso, você não precisa fazer separação de neutrófilos. Você pode fazer a lâmina e corar no local. Porque você pode fazer um esfregaço de sangue.
para fazer contato. Então o esfregaço não precisa ser só das células do endométrio, pode ser esfregaço de sangue. Sangue também, você pode fazer. Também dá para fazer. É um método um pouco mais rudimentar. Você vai perder um pouco de informação, mas é viável, dá para fazer isso sim. Uhum. Porque o rebanho, eu tenho acesso, né? Assim, a minha motivação para veterinária e para reprodução bovina foi em função de já trabalhar com isso. Eu queria entender do que eu faço, do meu negócio, para não ficar indo por palpites. Uhum. E aí, hoje eu já faço IATF, eu faço toque em vaca, eu faço ultrassom quando tem um equipamento disponível. Enfim, no meu rebanho lá eu faço tudo isso, né? Até me arrisco de vez em quando, aparecem algumas coisas mais complicadas, surge um glânulozinho na vaca e eu retiro e aplico antibiótico, enfim. Uhum. O acesso ao rebanho para dividir lotes, fazer coletagem de material, isso tudo eu tenho. Então eu acho que é viável, inclusive em termos de projeto PIBIC. Porque assim, PIBIC, você falou? Não me parece um projeto muito complicado em termos do desenho experimental. Né? Você teria que ter mais ou menos como esses autores compararam aí, uma população de vacas que não apresentam endometrite nenhuma, outra com a persistente e outra com aquela subclínica. Né? E comparar a relação neutrófilo-linfócito no plasma e no muco. Mas antes de tudo isso, precisa dar uma boa olhada na literatura nesse tema específico da relação neutrófilo-linfócito. Uhum. Se a gente não for partir para outros marcadores, para coisas mais complicadas, dá para fazer tranquilo. Porque se for partir para outros marcadores e coisas mais complicadas, você vai precisar separar neutrófilo. Aí entra essa limitação de como é que você vai conseguir separar neutrófilo no campo ou como é que você traz essa amostra para o laboratório a tempo. Aí a logística fica mais enrolada. Entendi. Mas fazer só contagem e definir relação neutrófilo-linfócito, eu acho que antes de partir para o campo, no laboratório, teria que fazer alguns estudos piloto para definir direitinho o método. E a partir do momento que você estiver conseguindo determinar relação neutrófilo-linfócito de um jeito confiável, compatível com o que vem sendo feito na literatura, pronto. É só ir para o campo e coletar os dados para depois a gente analisar. Ok. Acho que já está começando a delinear um projeto aí. Dentro do trabalho de pesquisa, qual é o roteiro aí que a gente faz? É estudo de artigos, aprofundamento, depois a elaboração de um PIBIC, é por aí? Isso, quer dizer, a primeira etapa você teria que procurar artigos sobre correlação entre relação neutrófilo-linfócito e endometrite bovina. O que já tem? Porque pode ser que alguém já tenha feito exatamente isso que a gente está conversando agora. Aí não adianta repetir o trabalho que já foi feito. Precisa modificar alguma coisa, ver que aspecto ainda não foi visto, para a gente elaborar alguma coisa inovadora, alguma coisa que acrescente informação valiosa ao que já existe. Se não foi feito ainda, você precisa descobrir quais são os métodos que permitem que isso seja feito de forma simples. Então, como é que você pode coletar um volume X de sangue no campo e obter leucócitos um pouco mais purificados, por exemplo, por sedimentação. Você pode simplesmente deixar sedimentar isso e colher a camada de leucócitos totais, fazer uma coloração e observar no microscópio no local mesmo. Ver como é que isso pode ser feito para determinação da relação neutrófilo-linfócito. O que já está descrito na literatura, que métodos já estão validados em outros trabalhos, para definir como é que seria o seu desenho experimental. E depois disso, aí sim, a gente escreve o projeto PIBIC e vai a campo.
Não. Bom, falei demais. Pessoal, o que vocês têm aí para comentar e perguntar para o Edson? Bora, gente. Eu gostei bastante da apresentação. Parabéns, Edson. Obrigado. Queria agradecer a Isadora, viu? A Isadora e a Wendy foram campeãs aí, me ajudaram a colocar no Mendeley os artigos. Primeira vez a gente sempre tem dificuldade e ela gentilmente teve paciência aí de me ajudar e a Wendy também. Muito obrigado, Isadora. De nada. Isadora, esse Oi. trabalho que o Edson fez agora, dessa apresentação, serve como um pouco de modelo para você ir procurando o seu projeto. Né? Você pensa em algum tema que te interessa, faz um apanhado mais geral e traz para a gente discutir. Pode ser que daí surja uma ideia legal para um trabalho para você desenvolver como seu projeto. Você tem razão, porque, professor, na verdade, tem várias coisas que eu tenho pesquisado e eu ainda não tenho um direcionamento exato de qual projeto, né, que eu vou seguir. Sim. E eu queria um rumo, assim, sabe? Isso. Pois é, porque assim, o único direcionamento que eu notei no seu discurso, nas suas falas, é mais voltado à química. Você quer trabalhar com alguma coisa que aproveite melhor a sua área de formação. Você está cursando química, vamos aproveitar. Oi, professor. Olá. A gente foi interrompido? Então, o que eu estava sugerindo é isso, procurar algum tema, possivelmente, para ter uma relação mais com a química, talvez você vá para alguma coisa na área de métodos, desenvolver algum método diferente, aperfeiçoar algum protocolo específico para neutrófilos, né? Ou ver algum aspecto químico de alguma reação, de alguma via específica do neutrófilo. Então, eu estava pensando seria alguma coisa por aí, mas ainda não me surgiu um tema assim, isso aqui tem a cara da Isadora, vamos adiante. Nem agora na apresentação do Edson, que me apareceu claramente essa ideia quando ele apresentou aquele slide. Ele falou dos neutrófilos aumentando e leucócitos totais sem aumentar. Opa, está todo mundo falando em RNL. Vamos ver como é que está RNL em bovino. Aí tem que checar se vale a pena ir por esse caminho, mas surgiu uma ideia. E cadê o Edson, que deve estar na outra sala? Aqui. Daqui a pouco ele deve entrar. E, professor, sobre a matéria que o senhor vai ministrar de tópicos em bioquímica, ela vai ser, assim, além das reuniões, né, que o senhor falou, vai ter algum horário de aula, alguma coisa assim ou não? Não, essa matéria para o pessoal que eu ofereço geralmente para os estudantes que fazem parte do grupo. É uma maneira de você oficializar esse tempo e esse estudo que você dedica ao grupo para a universidade. Tá? Então, o conteúdo principal dessa disciplina é a participação nas reuniões, acompanhar as apresentações, fazer a apresentação e fazer esse estudo que a gente faz. Você ir aprendendo a questão da resposta dos neutrófilos, a bioquímica disso, para acompanhar as discussões e começar a desenvolver o seu trabalho. E eu não me matriculei nessa matéria, mas eu posso acompanhar as aulas de bioquímica animal? Pode, não tem problema não. Eu coloquei aqui, não coloquei os dados da bioquímica animal, cadê? Eu coloquei aqui para o 3. E aí você... Tem algum grupo específico para essa matéria? Não. Por exemplo, um grupo no WhatsApp, alguma coisa assim? Talvez para discutir sobre essa matéria. Eu ainda não tenho muita certeza se eu vou por aí, não. Eu estou querendo centralizar mais na plataforma da UNB, no Aprender 3 mesmo. Ah, tá. Vai ficar mais fácil de gerenciar tudo. Aí eu vou ver se estiver dificultando, se as respostas não estiver precisando de coisas com resposta mais imediata, aí eu clico no WhatsApp.
Mas tá bom. Vou tentar manter só lá mesmo. Tá. Obrigada. Vai. Que mais? Alguém tem mais comentários aí acerca da apresentação do Edson? Não. Tá. Hoje é reunião de artigos. Então vamos lá. Isadora, que está aparecendo primeiro aqui na minha tela. O que você achou de artigos interessantes, Isadora? Então, eu comecei a ler um, mas para ser sincera, eu não terminei ainda. Deixa eu abrir ele aqui para pegar o nome. Peraí. Mas lembra que para essa reunião não é para apresentar o artigo inteiro e tal. Você falou, não terminei de ler ainda. Se você achou o título interessante, deu uma passada de olhos no abstract do artigo e viu que esse artigo é relevante para o grupo no seu ponto de vista, pode colocar aqui para a gente. Tá? Não precisa apresentar o artigo em detalhes, não. Às vezes eu acho que eu coloquei no Mendeley. Mas não tem problema, não. Se não souber responder, não é vergonha nenhuma dizer não sei, não li o artigo, li só o abstract. Tudo bem. Olha, a quantificação de, eu acho que é lisoplatelet que fala, eu não tenho certeza. No fator da ativação molecular de espécies de neutrófilos humanos por espectrometria de massa. Professor, eu não sei se eu traduzi certo, porque eu traduzi agora, assim, rapidinho. Tá, mas parece interessante. Eu vou colocar o nome em inglês aqui no chat, peraí. Isso, copiando o título dele para o chat. Eu vi alguma coisa também sobre isso nos artigos que eu li, com uso de espectrometria de massa. É o LisoPAF. Pronto, coloquei aqui. É um derivado do fator do PAF, fator de agregação plaquetária. Por espectrometria de massa, interessante. Quer dizer, deve ser ou metabolômica ou proteômica. Interessante. Com certeza vai para o Mendeley. E eu assisti um webinário da UFV de proteômica. Achei bem interessante. Pelo que eu dei uma olhada, tinha uns temas interessantes lá e eu acompanhei um pouquinho das primeiras palestras e você deve ter gostado, porque ele, pelo menos algumas palestras foram bem do básico, descrevendo direitinho os métodos e tal. Então, teve esse aspecto legal para os estudantes que estão começando a mexer com isso. Tem até um professor que citou o senhor, agora eu esqueci o nome dele. Eu acho que ele fala de espectrometria, que nos agradecimentos tinha uma foto do senhor. Aí eu, caraca, que legal. Joia. Certo. Beleza, Isadora. Tinha algum outro artigo? Eu acho que os outros eu coloquei no Mendeley, aí eu teria que abrir para ver. Tá. Mas eu não tenho certeza. Isso aí foi o que te chamou mais atenção, de fato é interessante. Foi. E você, Felipe? O que você achou de bom aí? Opa! Tá escutando? Baixinho, mas estou. Tá escutando? Estou. Sim. Vamos lá. O artigo que eu li foi aquele artigo que você mandou no grupo, referente a aquele negócio da para tentar colocar na discussão. E aí lá na discussão eu consegui identificar, no caso, algumas proteínas que estão dentro do perfil metabólico, né? Espera aí rapidinho, professor, rapidinho. Aí eu vi algumas proteínas metabólicas, né, professor? E uma delas eu vi a alfenolase, ela participando de alguns processos que se tornaram muito interessantes. Aí, assim, o que eu fiz só peguei aqui umas coisinhas que ela fala, que é
Assim, nesse artigo que ele... Só um minutinho que vou precisar ver um negócio aqui. Ah, tá. Só um minuto. Prontinho. Desculpa aí, Felipe. Diga. Bora lá. Aí, no caso, como eu estou vendo os artigos, eu estou tentando ver o artigo e tentando correlacionar com uma discussão. Acho que eu entendi um pouquinho como é que vai funcionar. Então, tipo, o que eu vi nesse artigo que você mandou foi que a enolase ela tem atividade em diversos componentes, em diversos lugares dentro da célula, como o citosol, superfície celular, servindo como receptor para plasminogênio, núcleo, proteína de ligação ao promotor CEMIC, essa CEMIC é muito interessante, proteína de estresse hipóxico, também ela foi considerada um marcador tumoral. E ela foi, tem dentro desses estudos, que é um estudo de revisão, né, mostrou que foi achado alto anticorpo contra enolase em doenças autoimunes, no caso, artrite reumatoide. E também viu que ela está presente no metabolismo celular, né, e ela vai fazer ela vai conectar com o metabolismo de energia celular e proliferação. Aí ele falou também que a enolase pode desempenhar um importante papel regulador, sensor em múltiplas situações de estresse. Isso eu acho interessante. Mas... E também outra coisa que eu acho interessante é que a enolase ela sempre vai estar coligada com a piruvactinase, N1, N2, porque sempre vão estar juntos. E aí na discussão, o que eu vi é que a sua atividade pode estar associada à regulação de situações de estresse. Então, essa proteína pode ser liberada pelos neutrófilos para participar do marcador tumoral, pode ser uma das hipóteses. Os neutrófilos interleucinólicos são produtos envolvidos nas doenças autoimunes. Então, será que a enolase está envolvida nessas doenças autoimunes? Ou seja, será que o neutrófilo estimulado por interleucinólico pode estar liberando enolase para essas doenças autoimunes? E o outro que eu vi foi um estudo comparando pacientes saudáveis e pacientes com doenças monogênicas raras, mostrando que neutrófilos com mutações de gene elastase mostrou grandes alterações no proteoma dos neutrófilos, podendo afetar a maturação dos neutrófilos, resposta proteica e os mecanismos de estresse celular. Aí ele mostrou que os pacientes com doença granulomatosa crônica também foi um tipo de paciente que eles estudaram, quando comparado com pacientes saudáveis, apresentaram uma baixa expressão de FIBA e CIB, que são subunidades da natriurease oxidase. Isso sugere que essas proteínas estão desestabilizando o complexo enterogenérico ligado à membrana, enquanto a expressão das proteínas citosólicas da natriurease oxidase não é afetada. Então, essas proteínas elas são reguladas negativamente na doença granulomatosa crônica e mostrou aqui que as proteínas reguladas negativamente nessa doença foi homeostase redox celular, que engloba as proteínas afetadas, que no caso é a CIBA, CIB, CAMP e lactoferrina. Então, eu achei interessante esse artigo, porque ele remete exatamente naquela dúvida que eu tinha da CIB estar menos expressa do que a outra subunidade, que é a P67 box,
talvez pode ser uma das hipóteses que eu posso colocar na minha discussão referente ao aumento da MCF2 e a diminuição da sigma. E também achei interessante porque não foram só essas proteínas que estavam presentes nesse estudo, que eles fizeram estudo proteômica, mas como também a CAM e a lactotransferina, que também são proteínas que estão dentro do estudo. E elas também são menos estresse. Tá interessante, eu achei tão legais os artigos. Precisa elaborar um pouco melhor aí a conexão com seus dados para a sua discussão, mas em termos de reunião de artigos, tá jóia. Beleza. Se eles não tiverem no meio, eles lembram de colocar. Alguém colocar aqui, não tem problema lá. Oi? Problema do PC lá para botar no Mendeley. Pode tentar colocar pelo celular, né? Tem Mendeley aplicativo também. De atualizações mais modernas. Tá certo. Joia, Felipe. E você, Ilane? Olá, professor. Joia. Eu achei duas revisões, uma revisão de neutrófilo em relação ao papel dele na metástase de câncer. Ainda é um artigo que ainda não tem a versão final. O outro é uma revisão também da orquestra do fenótipo maligno de neutrófilos em câncer também. E o outro é um artigo sobre a taxa de neutrófilos linfócitos associados com a severidade de Covid-19. Também ainda não tem a versão final dele. Beleza. Os três estão bem adequados. Você já colocou os três lá no Mendeley? Ainda não, vou colocar. Pode colocar, que esses daí estão bons. Ilane, só uma coisinha que não tem a ver com essa reunião, mas prometo que não vai ser mais que 30 segundos. Preciso da sua próxima versão do artigo e da sua primeira versão da qualificação. Sim, mas é porque, eu não sei se você percebeu, é porque eu não consigo te enviar achando que ainda não tá bom. Eu tô com muita dificuldade. Quando você me mandou, primeiro eu fiquei com raiva de você, né? Aí eu falei, não. Aí eu tô refazendo, já tenho... Tô tentando adiantar o máximo que eu posso, mas qualquer coisa eu te mando mesmo mais ou menos, assim, mesmo faltando alguma coisa, né? Se tem correção que você já sabe que precisa, não adianta me mandar, porque vai chegar aqui por que ela não mexeu nisso? Por que ela mesmo não corrigiu, né? Tá? Então, faz aí do jeito para ficar caprichado, mas acelera um pouquinho, porque o tempo está começando a apertar. Aliás, o tempo E o da qualificação é porque eu queria que você aprovasse primeiro o artigo, porque eu vou fazer o que está lá, né? Tá, só que na qualificação é bem mais estendido, bem mais detalhado. Você pode discutir mais, você pode fazer mais especulações, você pode levantar mais hipóteses de uma forma um pouco mais abrangente. No artigo você precisa ser bem mais concisa, tem que enxugar, não dá para colocar muita coisa especulativa, tem que reduzir isso ao mínimo, tem que ser bem embasado nos seus resultados. Na qualificação já pode deixar um pouquinho mais solto. A sua qualificação não tem muito como deixar margem para, talvez a gente faça tal e qual experimento, porque a sua qualificação já vai ser meio às vésperas da defesa. Então, tem que ser, a sua qualificação já vai ser quase uma pré-defesa. Sim. Tá? Mas agiliza, porque o artigo, o prazo limite é 1º de novembro. Sim. Então, a gente tem que terminar logo essa etapa aí de faz-corrige para ficar um artigo pronto para submissão. E você acha que tá tranquilo? Eu não sei se você teve tempo de olhar a planilha do método,
de estatística, né? De Não, Turkey que a gente fez. Porque ainda tinha tanta coisa para ver no artigo, não, deixa o artigo estar mais ajeitado, que aí eu comparo. Não, é porque eu queria só saber se você acha que vai mudar a quantidade de proteínas de relação de abundância ou de diferenças significativas, porque acabou reduzindo muito, né? Quando eu tirei aqueles dos peptídeos únicos. Não, mas aí e aí, se mudar desse, eu ainda vou, se for retirar mais proteínas, entendeu? Para saber se eu posso continuar, porque eu já tirei, já refiz todos os outros gráficos. A história é a seguinte, você precisa tirar os que não são únicos de uma primeira análise e do foco da discussão. Por exemplo, não dá para você basear todo um tema de discussão em, por exemplo, uma via que só tenha proteínas detectadas com um peptídeo. Mas, se você tem, por exemplo, naquela via, 3 proteínas que têm 2 peptídeos e mais umas 5 proteínas que têm 1, você vai manter a discussão da via, vai manter o foco nas 3 proteínas que têm 2 peptídeos e vai incluir na discussão as outras proteínas que têm só 1. Ó, eu achei essas daqui, mas elas têm só 1. Então, elas precisariam de uma outra validação. Como elas fazem parte de uma via que já está confirmada pelas outras, você mantém. Então, não é simplesmente descartar as que tem 1 e acabou, não vou nunca mais olhar para elas, estou de mal. Não, eu citei acho que umas 2, ainda falei, não vou mostrar os dados. Pode estar assim, dizendo, dados não mostrados. Não, coloca, essas daqui aparecem na tabela completa nos dados suplementares. Ah, ok. Pois é, essa tabela que eu quero ver para essa tabela que eu quero ver com você como é que a gente vai montar. Se eu posso só colocar todas aquelas que eu já tinha te enviado, o nome das proteínas com valor de p-valor. Precisa mostrar esse valor, algo assim? Precisa colocar a proteína, o p-valor, o fold change. Porque o fold change, o negócio que eu faço a taxa de par em par. Aí, no caso, eu tenho que mostrar a taxa de par em par de todas essas? Não necessariamente. O fold change, dependendo da situação, você poderia mostrar só o fold change máximo. Então, se você comparar que é o que já vem do Progênese. O menor valor, isso, que já vem do Progênese. O menor valor com o maior valor, você tem o fold change máximo. Ah, tá, beleza. Esse par a par, você colocaria isso para a discussão das coisas específicas. Na tabela geral, eu acho que se você já tiver esse valor e for mais fácil colocar par a par, tudo bem. Mas se você for ter, não, vou precisar passar uma semana para montar a tabela com esses valores. Não precisa, não faça isso. Eu acho que nem precisa, porque eu tenho o par a par, eu fiz o par a par de todos, dessas sem ser peptídeo único, né? Retirando todas, que aí como reduziu para 96, aí você consegue dar uma atenção maior para cada proteína. Ok, pronto, esse aí é uma das tabelas, provavelmente deve ser tabela suplementar, porque é muita linha para colocar no corpo do artigo, mas ok, vai essa tabela. Das que estão mais interessantes, das que tem esses dados aí, você coloca para a par, das que tem 2 ou mais peptídeos, e das que tem um peptídeo só, põe só a tabela do Progênesis com o máximo. Beleza. Tá? Ok. Edson teve tempo de dar uma olhada nos artigos em geral para procurar novidades ou a apresentação, o preparo da apresentação te ocupou todo o tempo? Desde quinta-feira a apresentação tomou todo o tempo, professor. Eu não dei uma olhada nos artigos, não. Tá certo, tranquilo. Isadora já foi. Carol, e aí, Carol, o que você achou de interessante na literatura? Carol? Se eu não me engano, a Carol disse no grupo que estava com problema para ligar o áudio. Ela perguntou se podia mandar os artigos no grupo. Não consigo ativar o microfone.
Já está progredindo, né, Carol? Antes não conseguia nem conectar na reunião, agora consegue conectar, acompanha, mas o microfone ainda não deu certo. Para a próxima, resolve esse. Aí, coloquei lá a sugestão no chat para você colocar os artigos no Mendeley, então, para a gente ter acesso e ver o que você achou de novidades interessantes. Sim, falando em Carol, uma outra coisa que eu tinha anotado aqui em função da apresentação do Edson. Edson, já que essa questão de estresse oxidativo é relevante e a questão é no endométrio, será que a aplicação de ozônio não seria viável como modulação dessa resposta inflamatória em vacas? Pois é. Eu não vi nada sobre a aplicação de ozônio, viu, professor? Do nosso grupo, quem que tem mais familiaridade ou estuda essa questão do ozônio? Por isso que eu lembrei do assunto agora quando eu estava falando com a Carol. O projeto dela é sobre ozônio. Tá. Então, vou fazer uma conversa aí com a Carol para ver se a gente descobre aí uma relação, enfim. Esse aí seria um plano B. Se você descobrir, por exemplo, que relação neutrófilo-linfócito, o que tinha para estudar já está publicado, pode pensar em dar uma olhada em aplicação de ozônio. Se já tem algum estudo, se tem alguma coisa, se vale a pena ver isso. Entendi. Tem um outro artigo, aproveitando até que eu estou conversando com a Isadora sobre isso, né? Que fala sobre o uso da espectrometria de massa também. Eu preciso dar uma olhada, porque é um daqueles que eu, ao longo do estudo e da preparação da apresentação, fui deixando de lado. Mas eu acho que tem umas coisas interessantes aí. Do ozônio eu não estou me lembrando de ter visto nada, não, mas de espectrometria de massa eu vi sim. A Carol está dizendo que acha que tem alguma coisa em relação à reprodução. Seu microfone parou, professor. Voltou. Voltou. Cliquei onde não devia. Tá, então veja essa questão aí do ozônio também. O que a Carol está colocando aqui? Temos estudos. Sim, a Carol lembrou uma coisa que tem um professor da FAV que trabalha com ozônio, mas é com éguas para reprodução. É o Fábio ou não? Carol, não sei, a Carol está colocando aqui, está escrevendo aqui no chat. Se você... Ela não me agora. Ah, tá. Mas dá uma olhadinha nisso aí na literatura, ver o que tem. Tá. Tá legal. Isabelle, o que você achou de bom aí na literatura, Isabelle? Tá me vendo? Sim. Oi. Oi. Eu coloquei 3 artigos lá no Mendeley. Na verdade, são 2 artigos e um é só um editorial. Daí, o primeiro já está lá, é uma proteína, microfusina 2, que regula migração de neutrófilo e a questão da remodelação do citoesqueleto de actina. Daí tem um editorial que fala sobre imaging de neutrófilo em zebrafish. Acho que é um novo método, não entendi muito bem como é que é, mas é só 2 páginas mostrando. E o terceiro é interessante para quem for trabalhar com animal, porque respondendo a pergunta quanto que o neutrófilo dura, quanto que o neutrófilo fica vivo. E daí ele fala sobre o efeito de você armazenar neutrófilo de porco durante 24 horas. E o que eu achei interessante é que eles viram o seguinte, que enquanto o número de células diminuía com o tempo, porque ia morrendo, mas as funções antibacterianas, digamos assim, ou elas permaneciam iguais, ou elas aumentavam com o tempo. Então, produção de espécies reativas de oxigênio, fagocitose de fungos e outras coisas lá que eles mediram aumentavam com o tempo. E é só isso. Tá, é interessante, mas aumentar com o tempo também é complicado, porque é uma alteração.
Sim. É difícil a gente fazer um paralelo com como seria o recém-isolado. Mas, ok, é interessante estudar isso para poder ver como é que funciona. Professor Wagner. Oi. O Reinaldo pediu para mim te perguntar uma coisa. Ele pediu para me perguntar se você já usou um programa chamado Proteome Exchange para depositar arquivo RAW. Sim, Já ouviu falar? eu uso para todos os projetos. Tem Então, 2 anos que eu estou usando isso direto. E daí esses arquivos ficam armazenados e fica público ou tem um jeito de você fechar só para você? Normalmente se submete ele fechado e depois que o artigo é publicado, você abre para domínio público. Entendi. Massa. Você tem algum tutorial dele? Como é que usa? Não, mas até que seria uma boa ideia fazer. Agora, eu uso o Proteome Exchange via Massive. Tem uma outra plataforma também dessas de repositório de dados, chamada Massive, que ele transfere os dados, ele faz parte do consórcio do Proteome Exchange. E nesse aí costuma ser fácil. Você tem que criar uma área lá e submeter os dados por FTP. Tá bom. Ontem à noite eu estava procurando os meus dados RAW e não achei lá no R2. Você tira de lá? Vixe, não. Os únicos dados RAW que eu achei no R2 eram do Reinaldo e do Carlos. Ué, como assim? Tem um mundo de dados RAW lá. O R2 está com os discos entupidos de dados RAW. Pois é, eu procurei os meus lá e não achei em lugar nenhum. Depois eu vou ver de novo, então, porque eu olhei rapidinho também. Você olhou em todos os discos? Olhei. Caramba. Mas eu vou olhar de novo. Mas estava tudo vazio? Hã? Estava tudo vazio? Você falou que só tinha dado do Reinaldo e do cara. Vou olhar de novo. Depois a gente conversa de novo. Tá. Outro lugar que você pode olhar é no C3. Tá bom. Tá. Quanto aos artigos, eu achei alguns que eu vou colocar agora aqui. Um deles, o mais interessante, é correlacionando o neutrófilo com a patogênese de aneurisma de aorta. Um negócio que normalmente estaria associado a defeitos genéticos de parede vascular, mas parece ter um componente inflamatório com participação de neutrófilo e NET. Daqui a pouquinho eu coloco esse. E tem um outro que eu já tinha colocado há algum tempo, que vale a pena vocês darem uma olhada, que é sobre esses ensaios de migração em tempo real, que a gente vai começar a fazer em parceria com o laboratório do Luiz. Aí eu coloquei aqui um Real-Time Assay for Neutrophil Chemotaxis, que saiu agora em 2016. Um pouquinho, alguns aninhos atrás aí, mas é interessante para dar uma olhada, para ver como é que funciona o princípio do método, as características aí. Aqui, possivelmente a gente vai fazer alguns ensaios nesse equipamento. Essa semana, aliás, e na quarta-feira, à tarde, a gente vai fazer o primeiro teste. Certo, Isabelle? Certo. Jóia. É isso então, pessoal. Valeu. Obrigado pela participação de vocês. E nos vemos na próxima segunda. Boa semana para todos. Boa semana. Obrigado. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa semana. Você vai acertar depois lá para amanhã, né? O negócio da aula? Acertar para amanhã o negócio da aula, acertar o quê, filho? Pra gente assistir a aula com o senhor. Você já não está inscrito lá? Tá. Então eu vou colocar o link lá direitinho. Antes de abrir a sala do Zoom, eu vou entrar lá, confirmar o link, ver se coloca alguma mensagenzinha por lá mesmo. Tá? Mas desculpa, perdão. Pode falar. Eu só apertar uma coisa rápida, porque aproveitar logo para falar. Porque, tipo assim, lembra que eu te falei que eu estava com um pouco de caso de discussão e resultados? Mas eu já tenho tudo separado, tudo bonitinho. Ali já
tudo separado no string, vendo guia, proteína, já vi as guias por Gene Ontology, ali pelo Panther GO, os termos GO. Aí eu não sei se só isso seria resultados proteômicos com os dados que eu tenho anterior, e aí eu tenho que pensar na discussão, ou ainda tem alguma outra coisa que eu tenho que fazer em resultados? Assim, os resultados, de fato, é a apresentação desses dados de uma forma sucinta, né? A apresentação para o artigo de uma forma bem sucinta. Para a dissertação, você já pode apresentar, descrevendo um pouco mais de detalhe. Tá, né? Porque eu percebi que na tese da Anne, ela coloca, ela fala os dados dela, no caso, os resultados dela, de forma sucinta, e na discussão, ela separa esses grupos e começa a falar sobre esses grupos, sacou? Porque eu estava pensando em falar em resultados, alguma coisa que eu não estava conseguindo encaixar. Tipo assim, eu tenho proteína de subunidade de NADPH oxidase. Eu queria falar alguma coisa sobre NADPH oxidase, mas isso não seria resultado, porque eu não fiz um teste baseado naquilo. Eu vou fazer teste baseado em algumas coisas, em alguns testes funcionais que já estão estabelecidos. Aí eu ficava nessa assim, tal proteína. Aí, no caso, eu teria que só correlacionar essas proteínas na discussão, né? E não colocar os resultados. Mas você pode, nos resultados, você já pode ir agrupando as proteínas. Não, eu já tenho esses grupos. Eu já tenho esses grupos separados e eu estou já identificando cada grupo, cada proteína de forma individual e conjunto faz. Tá? Agora, eu não estou sabendo assim, eu fiquei pensando, será que eu tenho que discutir isso no resultado? Nos resultados ou eu tenho que discutir isso mesmo só na discussão? Ué, o próprio nome já diz, discutir na discussão. Meio burro, mas assim, eu digo assim, eu estava tentando buscar alguma coisa que eu pudesse associar com a literatura para colocar no resultado. Mas o resultado só é aquilo realmente que eu captei, né? Então, tipo assim, proteômica, achei essas proteínas, separei por Gene Ontology, ficou esses grupos, e separei por string, ficou essas proteínas. Aí fiz os testes funcionais, aconteceu isso, aquilo. Beleza, depois eu vou para a discussão. Grupo tal está relacionado com câncer. Não só câncer, mas está relacionado também com NADPH oxidase. Então, aí vou discutir sobre esses pontos e esses grupos estão presentes, é isso? Isso, pode ser. Nos resultados, se você quiser fazer um pouco desse agrupamento nos resultados, esse grupo de proteínas aqui está relacionado a câncer, ok. Eu achei tantas proteínas relacionadas a câncer no grupo tal, e pronto. Qual é a correlação e tal, deixa para discussão. Beleza, já estou até sabendo. Aí outra coisa, depois eu vou colocar até no desenho experimental para o senhor dar uma olhada, que talvez é interessante colocar um controle positivo também. Talvez um FMLP ou alguma coisa que a gente já tenha, porque todos os artigos eles estavam fazendo essa comparação com o do Interleucina 8. Não está fazendo só com controle negativo, está fazendo com positivo também. Porque eu queria mostrar que ele produz ROS, mas tipo assim, produz ROS, mas quando comparado a um controle positivo, ele produz menos ou mais, entendeu? Eu queria mostrar essa comparação também. Mas isso aí eu vou detalhar no desenho experimental lá, que eu tenho que corrigir já. Tá, precisa ver se isso aí não vai complicar as outras análises do seu trabalho, mas pode ser. Tá, aí a gente discute... obrigado, só isso mesmo, porque eu estava com muita dúvida nisso. Beleza, Felipe. Até mais, então. Tchau, tchau, pessoal.